porta das minhas paixões, beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos das mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração.
Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que reza conosco, esse solene ato litúrgico, se você tem a liturgia na sua casa, acompanhe as leituras que nos serão proclamadas. Se não tem, que nós possamos unir o nosso coração nessa hora em que celebramos a entrega do Salvador por nós. Ouçamos a palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, ó meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis mascará-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu
esperança, que eu não fique envergonhado eternamente em ti. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos. Foge de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz
de se compadecer às nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. Por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então
Os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido de sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras para o mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã, cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.
Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, Mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no como um manto de vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se Soltas este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora. Fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram para Jesus, tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um deles, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes de Jesus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica,
esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram-lhe entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta és tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Neste momento, Jesus entregou o teu espírito ao Pai. Se você puder, ou onde estiver, dobre seu joelho. Jesus morreu por você. Levantemo-nos. Assim se cumpria a escritura que diz: Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Isto aconteceu para que cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, ficava um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reverendíssimo Padre Igor, caros irmãos e irmãs que estão acompanhando este momento via Facebook, Projeto Seja Luz, ainda pelo Instagram do Padre Igor, Instagram do EJC, também pelo Facebook, Paróquia Sagrado Coração. Hoje, Sexta-feira Santa, um dia que deve ser de repouso, silêncio, para que nós possamos, como filhos e filhas de Deus, não só relembrar, mas viver o que agora celebramos, a morte daquele que deu a vida por cada um de nós, Jesus Cristo. A narrativa das leituras de hoje nos mostram que este servo de que fala o profeta Isaías na primeira leitura é a figura do servo sofredor, Jesus Cristo. Isaías nos lembra, não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como último dos mortais. De tanta violência humana, quando olhamos para a cruz, nós vemos até onde a capacidade da violência humana pode chegar. A ponto de desprezar, não ter atrativo para os olhos, desprezível. Nossas palavras ou atitudes também podem muitas vezes nos levar a desprezar a verdade, como fizeram os judeus, como fizeram as autoridades do templo, sumos sacerdotes, fariseus, o próprio Herodes. Estas autoridades negaram, rejeitaram. E se a gente volta um pouquinho, lá no domingo de Ramos, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, a multidão canta Hosana no mais alto dos céus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E hoje, esta mesma multidão vai pedir a liberdade de um assassino, Barrabás, e a condenação de um justo. E nós muitas vezes temos atitudes duríssimas quando procuramos não praticar a justiça. Temos atitudes duríssimas quando as nossas palavras não edificam, quando as nossas palavras crucificam e condenam. Lá na segunda leitura que ouvimos da carta escrita aos Hebreus, aqui nos lembra, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se de nossa fraqueza
pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Este sumo sacerdote de que fala esta carta mostra que ele, Jesus, é o Senhor, o sacerdote por excelência. Foi provado, se fez em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. E lá no Evangelho, da narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, aqui nós podemos ver o espetáculo da maldade humana. A forma como Jesus é julgado, condenado, levado diante de Anás, de Caifás, de Pilatos, aquela multidão que pede a crucificação. E quando nós olhamos para o crucifixo, nós vamos ver que aquele que é o autor da vida passa pelo suplício da morte na cruz. Ele que tanto falou do amor de Deus, ele que tanto acolheu, curou, ressuscitou mortos, hoje é desprezado. Hoje é levado diante de autoridades que o condenam. Também nós, nos dias de hoje, no mundo que vivemos, em determinados momentos, nossas atitudes condenam. E às vezes temos a atitude de lavar as mãos, como se nada estivesse acontecendo. É importante que nesta celebração relembremos as últimas palavras do Mestre Jesus Cristo de Nazaré no alto da cruz. Primeiro, meu caro irmão que está nos acompanhando neste momento, memorize um crucifixo. Com certeza, na sua casa existe um crucifixo. A cruz era um instrumento de dor, morte, sacrifício. E Cristo toma sobre si o peso desta cruz dos nossos pecados. E Jesus, suspenso no madeiro da cruz, entre o céu e a terra, ele vendo aquela multidão, como eu estou vendo você, pelo olhar da fé, que ele diz: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que faz. Nós, meus caros irmãos e irmãs, temos consciência de tudo que fazemos. Temos consciência de que nós precisamos perdoar sempre, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Pai. Pai, perdoai-lhes, não sabe o que faz. Sabemos. Por isso, aprendamos com o Mestre Jesus Cristo a perdoar, não 7 vezes, mas quantas vezes for necessário. Ainda no alto da cruz, 2 soldados, 2 bandidos, 2 condenados também crucificados. Um deles o insultam, mas o outro reconhece: nós merecemos, mas ele não teve culpa alguma. E vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
E aqui Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todo aquele que crê não teme a morte física, mas aquele que não crê teme o desafio, passa tantas vezes a ser arrogantes, prepotentes, autossuficientes. Aquele que crê, este entrará no paraíso. Diante desta cena do Calvário, nós vemos ao pé da cruz Maria, João, Madalena, e Jesus olhando para Maria, a mãe. Eis o que lhe diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo amado João, diz: filho, eis aí tua mãe. Este é ainda o grande presente que Jesus nos dá no alto da cruz. Maria como mãe. E ainda, preso no madeiro da cruz, como que desprezado pela humanidade, Jesus brada: meu Deus, por que me abandonastes? Tantas vezes nós sentimos tão sozinhos, quando nos deixamos conduzir pelo materialismo do mundo, pela dureza dos nossos sentimentos, e nós precisamos buscar o socorro no Senhor, reconhecendo nossas limitações e buscando pela misericórdia do Senhor o perdão, a reconciliação. Meu Deus, por que me abandonaste? Ainda no suplício da cruz, Jesus afirma: tenho sede. Tenho sede. Nós temos sede de Deus. Nós temos sede de Deus. Mas aqui é o próprio Deus que vai dizer: tenho sede de amor por vocês. Aqueles que lá estavam dos seus algozes oferecem-lhe vinagre, mas ele não tomou. Nós temos sede de Deus, mas nem sempre temos sede de sermos melhores uns para com os outros, porque muitas vezes a nossa sede do mundo é competição, é ganância, é multiplicar e às vezes condenar. Jesus tem sede de amor por cada um de nós. E ainda, naquele momento da agonia, Jesus exclama: tudo está consumado. Tudo está realizado. E ele, confiante no Pai, afirma, grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que é que nós entregamos ao Senhor no dia de hoje? O que é que nós fazemos, ou fizemos, ou queremos fazer, não só no dia de hoje, Sexta-feira Santa, mas nós precisamos sempre entregar nosso coração, nosso espírito, nossa confiança nas mãos do Pai, para que assim possamos fazer como Jesus fez, realizando tudo que o Pai queria. O que o Pai queria? O sofrimento do Filho? Não. Mas que todos, pela sua morte e ressurreição, tivéssemos a vida eterna, a salvação. E hoje, quando nós celebramos este momento que marca
a humanidade, celebrando a paixão, celebrando a morte de Jesus. Eu queria convidar você que agora está conectado pelas redes sociais, para que fizesse um pequeno silêncio interior e olhasse para dentro de você. As suas atitudes são dignas de um bom cristão? O seu jeito de agir, seja na comunidade, seja na família, seja na sociedade, é atitude correta? É justa? Você, meu caro irmão, você usa de misericórdia para com o outro? Você confia na providência divina? Jesus realiza o que para o homem era impossível, torna-se possível. Jesus realiza a reconciliação do gênero humano para que todos, pelo seu sacrifício da cruz, pudéssemos ter a vida em plenitude. Que nesta Sexta-feira Santa tenhamos um gesto de gratidão para com o próprio Jesus, que amando-nos profundamente, tomou sobre si o peso dos nossos pecados, carregou a pesada cruz, nela morre por amor. Tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Que nós tenhamos a confiança e a certeza de que, deixando cumprir-se em nós a vontade do Pai, nós seremos vencedores. Que assim o nosso Deus nos proteja e nos fortaleça. Amém. Nós vamos agora ao momento muito bonito da celebração de hoje, a oração universal. Momento em que nós iremos rezar pela igreja. Iremos rezar pelo Santo Padre, o Papa. Iremos rezar por todas as ordens e categorias de fiéis. Iremos rezar também pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus. Iremos rezar pelos que não creem em Cristo e também pelos que não creem em Deus. Iremos rezar ainda pelos poderes públicos e por todos os que sofrem provações. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes.
para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos por nosso bispo Dom José Aristeu, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro
e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os nossos governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa geração se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao momento da adoração da cruz. Na sua casa, você deve ter um pequeno crucifixo ou um grande crucifixo. Aproxime-se dele ou pegue ele, para que nesse momento em que o Senhor se entrega por nós, nós possamos então adorá-lo, venerá-lo na cruz. Aqui nós não faremos o beijo da cruz por medida de segurança, vamos apenas, como nos é indicado, fazer a veneração da cruz nesse instante. Eis o lenho da cruz, do qual pendeste a salvação do mundo. Todos. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeste a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Nós nos encontramos diante do crucificado. Contemple este gesto de amor, este gesto de doação de Jesus. Contemple a beleza do amor de Deus por nós. Deu a vida por cada um de nós. Contemple a paixão de Jesus. Para os que não creem, a morte é o fim. Mas nós que cremos sabemos que a morte não é o fim. Desfeito este corpo mortal, nos será dado um corpo imperecível, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem saudade. Porque por este gesto de Jesus Cristo na cruz, nós seremos salvos. Ele mesmo disse: quem crer em mim, aquele que acredita em mim, não morrerá, mas possuirá a vida. Contemple este momento do
do crucificado. Vejo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, ó Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, ó Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde teu lado aberto em tuas chagas de amor, de amor. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Nós precisamos ser portador da paz. E diante de nós, sobre as espécies do pão e do vinho, está aquele que é a paz verdadeira. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes irmãos e irmãs, os convidados para o banquete do Cordeiro.
Eis aqui o Cristo vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que reza conosco na sua casa, faça a sua comunhão espiritual, se una a nós através da oração nesse instante. No seu coração reze. Nesta sexta-feira, dia em que não há o sacramento da Eucaristia, mas Jesus está aqui presente e nós vamos recebê-lo. Também recebemos na sua intenção, nos seus pedidos. Pode cuidar de tudo, posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo, Ele é meu amparo sem abrigo, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo, simples como o som da flauta, doce como o mel de abelha, puro como água limpa, forte como o sol que brilha, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final da nossa celebração desse ato litúrgico. Às 19h30, nós vamos nos reunir para meditar a Via Sacra, então que você possa acompanhar novamente pelos meios de comunicação, para que nesta sexta-feira santa possamos nos unir à paixão e morte do Senhor. Faremos agora a oração final sobre o povo e não há bênção ao final desta celebração. Oremos. Ó Deus,
que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção, que a vossa bênção, ó Deus e Pai, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão. Seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.